7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: Que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como o devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: Quando enviardes a arca de Deus de Israel, não envieis vazia, porém enviá-las eis a seu Deus como oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: Qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazeis umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois, endureceis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixam ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai aí. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território de Bet-Semes, foi ele que nos fez esse grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e aos seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro, e com as suas imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo do vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, os Bet-Semitas, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrón no mesmo dia. São esses, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa, por Asdod, um por Gaza, outro por Asquelon, outro por Gate, outro por Ecrón, outro, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde a cidade forte até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticídio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: Quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriat-Jearim, dizendo: Os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós outros. Então vieram os homens de Quiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab.